Oi, pessoal, tudo bem? Vou falar rapidinho sobre alguns assuntos que diz respeito a mim e minha opinião. Então, vou falar aqui abertamente, não quer dizer que seja verdade, não quer dizer que vocês concordem, mas é algo breve e é algo da minha opinião mesmo. Né? Não é às vezes o que falo, nem às vezes que me associam a pessoas, às ideias e que não concordam e eu não concordo e não é o que eu realmente sou e o que realmente penso e o que eu realmente valorizo. Então, começando aqui com a informação do presidente Bolsonaro, o que estão fazendo com ele? Eu acho que sim, crime. Estão querendo colocar ele na situação até do lesão e, infelizmente, muitos ali estão torcendo ali para que ele, né, faleça, infelizmente, e pessoas até próximas a ele, infelizmente, né, que seria, vamos dizer, já o alívio, é o que estão querendo, o que atinjam. Eu me posiciono, sim, é, o mandato do presidente Bolsonaro, o que ele foi como presidente, eu apoio ele como presidente, e o que ele fez pelo Brasil, sim, e não quer dizer que eu sou bolsonarista, não quer dizer não com questões de seita ou que falam que existe seita ao bolsonarismo, não. Então, essa é a minha opinião. E falo mais uma vez, o que estão fazendo com ele ou querendo fazer com ele ali é de covardia e é crime, né? Chegar, vamos dizer, até matarem também ele lá. Então, essa é a informação. Como ele não está mais elegível, ele está inelegível, não tenho um candidato a apoio, para dizer, né? Seja tanto por parte até dos familiares dele ou outros. Para mim, eu apoiaria alguém totalmente diferente. Se existe até, eu falo aqui, um certo apelo, que tenha coragem, tenha ousadia para fazer a verdadeira lavagem, mudança no Brasil que o Brasil precisa. Né? Infelizmente, o que existe aqui ainda são grupos ali que estão ainda na questão da corrupção, do ganhar, do poder, do ter, e a questão deixando sempre ir lá em terceiro e em quarto plano realmente a questão do desenvolvimento do Brasil, dos brasileiros, né, da saúde, da educação, do desenvolvimento em si, né, capacitação em si do brasileiro. Não, está preocupado com o quê? Com poder, com luxúria, com ganho, com seus bilhões lá falcatruados, em falcatrua. Então, toda essa questão. Então, se existe algum candidato que venha a combate disso, dessa sujeirada mesmo, então que apareça e que lute aí pelo nosso Brasil de verdade. O que o presidente Bolsonaro passou, eu, como outras várias pessoas, certamente passaram: calúnia, difamação, mentiras, na questão de que destruir, seja a nossa vida, seja a nossa moral, seja o que for, né? A intenção é essa, né? A questão da esquerda, a esquerda suja, a esquerda imunda, a esquerda que quer denegrir mesmo, acabar, vamos dizer, querem continuar nessa situação aí de que só eles ganham, só eles, e de modo que ilícito, de modo imundo e modo sujo. Então, tem essa questão. Eu passei também por essas situações, e até importunação sexual, pessoas que seja pagaram para me tocar né, no sentido de aí tiram foto e mandam lá para a pessoa no qual eles fizeram esse videogame, ao qual, né, defendendo a uma pessoa, no caso, vamos dizer, a rainha, a poderosa, a princesa deles, do conto de fada deles, que ainda tem nessa questão, e a pessoa a qual eles dizem, vamos dizer, que queriam aí, né, a formação do casal, que fez a formação do casal, e no caso, o consentimento seja dos dois, e que se seja amor ou não, ou que foi jogo ou não, mas entre eles, mas o que fizeram me prejudicaram, né? E no sentido de que pagar pessoas
para me difamar, para me caluniar, para fazer situações que não existem ou não existiram. Então, eu venho aqui falar nesse sentido, né? É, eu acredito num sentido do amor, mas um amor com respeito, um amor de querer estar junto, não um amor por obrigação, não no amor que estou ali por só prazer, ou só por sexo, ou só por dinheiro, ou por beleza. Acredito num amor que seja correspondido e que ali esteja no sentido das pessoas, né, em ressonância, em querer crescer, desenvolver juntos, mas uns apoiando o outro, num sentido de respeito, num sentido digno. Sim, não é uma questão de romance, não é uma questão de um príncipe encantado. Sei que, como eu tenho qualidades e defeitos, a pessoa vai ter qualidades e defeitos, mas dentro disso, no conceito que eu falo, né, o respeito, a cumplicidade, a admiração. Então, eu vejo isso. E essa questão que amplia muito mais, que entra no conceito da sexualidade, é importante falar aqui também, porque tanto nos conteúdos externos, de revistas, de sites, ou seja lá o que for, fala disso, mas só na forma de como fazer, quantas posições sexuais, aprenda posições sexuais, e que não é só isso, né? Ou não é só um sentido também de reprodução ali no conceito, né, que resulta a gravidez, a questão assim, sexo é muito mais amplo. A sexualidade em si, como fala desde os primórdios, né, de gregos, filósofos, Freud, ou mesmo os conhecimentos em si, em geral, fala sobre isso, da importância disso e como isso influi, seja mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, na vida de todos nós, né? Um sexo sem responsabilidade, além de que, lógico, pode gerar sentido de doenças ou até a questão de uma maternidade não desejada, ou seja, por parte da mãe, ou paternidade por parte do pai, que isso é o mais óbvio fisicamente, não. O sexo, a sexualidade feita sem responsabilidade ou feita de uma questão de a ausência de caráter, gera perturbação mental, gera perturbação espiritual, gera um monte de coisa, né? Que é um conflito não só de uma pessoa, é um conflito que uma pessoa gera e vai para todo o redor de todos. Então, isso é importante até para pessoas que são desse assunto, que saiba dessa importância dessa questão, né? Não só o ato em si do sexo, por sexo, não só também no sentido reprodução humana, mas nesse sentido mais amplo, né? De a energia sexual, dessa questão do que acontece, né? Seja mentalmente, espiritualmente com a gente. Então, a importância de cada um de nós também, né? Saber ser responsável por si, também é uma questão do outro também, e essa valorização. Eu falo também aqui, amores, né? Ou pessoal, ou que pessoas que sejam favoráveis, que concordem ou não concordem com o que eu estou falando aqui, da questão do egoísmo, da questão do orgulho. Né? O mundo está assim, o que estamos vendo ali com o Irã, pessoas não felizes, né? Pessoas reprimidas e por trás disso toda uma questão de poder, toda uma questão de ideologia, mas que vocês estão vendo quantas milhares de pessoas morrendo, né? E o que nós podemos fazer? Eu realmente, assim, estou em oração, estou em uma questão de quem possa ajudar essas pessoas. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas ali, né, deram a situação, a sua vida, ou estão ali num valor que, por quê? Estão dizendo que não estão felizes. Que está vencendo ali é o que? O orgulho, a questão do poder. Então, essa questão também do todo, da gente pensar, e aqui também para o nosso Brasil, né? Pensar nisso, e é isso.